Gente, me perdoem, eu disse que ia fazer essa aula em duas partes, vou ter que fazer três partes, tá? Tava acabando a bateria aqui, então eu tive que dar uma paradinha. Mas vamos lá. Parei aqui, gente, falando sobre o retorno venoso, né? Bom, como o sangue tem que voltar, né, de várias partes do nosso corpo para o coração, e na maior parte do nosso corpo ele percorre um caminho contra a gravidade, é necessário que hajam mecanismos para poder auxiliar esse sangue a voltar. A gente pode chamar isso de bomba, né, bomba venosa, né, um retorno venoso. Tá aqui. Bom, primeira parte, primeiro mecanismo que ajuda o sangue a voltar para o coração são as válvulas que existem no interior das nossas veias. Dentro das nossas veias existem diversas pequenas válvulas semilunares, parecidas com aquelas que ocorrem lá no coração. E essas válvulas só se abrem em uma única direção, permitindo um fluxo contínuo do sangue para um lado só, ou seja, para cima. Então essas válvulas vão se abrindo e fechando à medida que o sangue passa por elas. Tá? Então o sangue passa, depois elas se fecham e aí não deixam o sangue voltar. Então, no trajeto, né, de retorno do sangue para o nosso coração, ele vai passar por diversas dessas válvulas no interior das nossas veias. E elas têm um papel importantíssimo de auxiliar esse sangue a retornar ao coração e impedir que o sangue fique acumulado nas extremidades do nosso corpo, né, na periferia do nosso corpo, tendo em vista que o sangue circula na maior parte contra a gravidade, tá? Então, o primeiro mecanismo que ajuda o sangue a voltar são as válvulas no interior das nossas veias. Segundo mecanismo é a ação de músculos esqueléticos. Esses músculos, né, são aqueles que estão ligados aos nossos ossos e eles ficam muito próximos das nossas veias. Há veias que passam entre um músculo e o outro e até mesmo entre as fibras de um mesmo músculo, entre as partes de um mesmo músculo. Então imagina, toda vez que esses músculos contraem, eles acabam espremendo algumas veias e isso empurra o sangue para cima. O principal músculo que ajuda o retorno venoso são as nossas panturrilhas, né? Conhecidas como gastrocnêmios, ou popularmente as batatas das pernas. Tá? Esses são os principais músculos que ajudam o sangue a voltar para o coração. Então, por essa razão, as panturrilhas são chamadas até de segundo coração ou coração periférico, né? Por estarem localizados nas extremidades do nosso corpo, lá nas nossas pernas. Bom, então a ação de músculos esqueléticos também ajuda o sangue a voltar para o coração. Terceiro mecanismo está relacionado à nossa respiração. Toda vez que a gente inspira e expira, ocorre uma alteração de pressão na nossa cavidade torácica. Essa alteração de pressão é realizada pelo músculo diafragma e isso cria uma espécie de vácuo na cavidade torácica, o que puxa o sangue para cima. Tá? À medida em que também puxa o ar para dentro, esse vácuo da cavidade torácica, feito pelo diafragma, acaba também puxando, sugando o sangue para cima em direção ao coração. E o quarto e último fator que ajuda o retorno venoso é o fato das veias se dividirem em superficiais e profundas, ou seja, há muito mais caminhos para o sangue retornar ao coração e por essa razão o retorno é facilitado. Tá? Então tá aqui, ó, retorno venoso são 4 elementos que ajudam, 4 mecanismos que ajudam o sangue a retornar para o coração. Lembrando, o sangue tem que voltar na maior parte do nosso corpo contra a gravidade, né? Com exceção de cabeça e pescoço, que aí o sangue está realmente descendo em direção ao coração, até mesmo o sangue daqui dos nossos membros superiores, até chegar ao ombro, ele tem que subir. Tá? Tem que vir contra a gravidade. E aí dos ombros ele vai poder descer. Tá legal? Então, percebam, na maior parte do nosso corpo mesmo, o sangue está circulando nas veias contra a gravidade. Então, ele precisa dessa ajudinha extra aí. Legal? Quase acabando. Tá aqui então, gente, olha só, uma imagem que mostra o interior de uma das nossas veias, né?
e a válvula que existe nelas, né? As válvulas semilunares que se abrem em uma única direção, permitindo um fluxo contínuo do sangue. Ajudam o sangue a não ficar acumulado na periferia do nosso corpo, nas extremidades do nosso corpo. Bom? Vamos. Bom, graduação de calibre. O que é calibre de um vaso? É o diâmetro dele, né? Há 3 formas de se referir a essa medida. Você pode falar calibre, diâmetro ou simplesmente luz do vaso. Eu vejo muitos médicos cardiologistas se referirem à luz do vaso, que é o tamanho do vaso, né? E aí eu fiz uma graduação aqui, um esqueminha para graduar. Então, ó, do coração saem artérias, quando ficam menores são chamadas de arteríolas, menores ainda são chamadas de metacapilares, até chegar no menor nível, que são os capilares sanguíneos. Lembrando, gente, capilar, palavra que vem de cabelo, são vasos sanguíneos tão finos quanto um fio de cabelo. Bom, do lado oposto, né? Agora, as veias que levam o sangue de volta ao coração, mas quando ficam menores, se chamam vênulas. Menores ainda, de novo, também metacapilar, e também existem capilares venosos, tá? Então, dessa forma, ó, o sangue circula, né, na grande circulação e na pequena circulação também, tá? Passando por todos esses vasos, ok? Então, tá aí a graduação de calibre dos nossos vasos sanguíneos. Quadro comparativo, gente, olha só, como são muitas diferenças, né, e características entre veias e artérias, eu tentei organizar isso aqui num quadrinho para simplificar o estudo. Então vamos aqui, ó. Artérias são vasos que saem do coração, enquanto veias são vasos que chegam, né? O sangue chega ao coração por veias. Principal artéria, aorta, principal veia, veia cava. As artérias geralmente são menores, né? Menor calibre, e as veias geralmente são maiores. Ambas possuem 3 camadas, isso é uma semelhança. Poder de contração, as artérias próprias contraem, né? Elas têm esse poder. Tem a camada muscular forte, né? Então elas contraem e ajudam a empurrar o sangue. Em contrapartida, as veias possuem essas válvulas que acabamos de ver, que também ajudam o fluxo sanguíneo. O sangue nas artérias é favorecido, ele é empurrado pela ação sistólica, que é a contração do coração. O sangue nas veias, ele é impulsionado também pela ação muscular, a contração de músculos esqueléticos. As artérias são altamente elásticas, as veias não. As veias são depressíveis. Pode ocorrer o colabamento das suas paredes, que é quando suas paredes se juntam, elas ficam fechadas, tá? O sangue nas artérias circula em alta pressão, o sangue nas veias em baixa pressão. Artérias ficam escondidinhas, são profundas, né, por proteção, e as veias têm tanto superficiais quanto profundas. Temos menos artérias do que veias. A gente tem pelo menos o dobro do número de veias do que de artérias, tá? Então aqui, gente, nesse quadro dá para fazer uma comparação legal aí sobre esses 2 tipos de vasos que existem no nosso corpo, tá? Veias e artérias. Semelhanças, né? Quer dizer, na verdade, uma só semelhança e as diferenças todas, né? Bom, pressão sanguínea, está quase terminando. A pressão que a gente pode medir, né, que a gente pode aferir, ela é causada pelo impacto do sangue nas paredes das artérias. Então, a ação sistólica do coração, né, a sístole do coração impulsiona o sangue com força pelas artérias. Quando esse sangue se choca nas paredes das artérias, cria uma onda de pressão que se estende por todas as nossas artérias. Então, as artérias têm pressão, é possível medir a pressão, tá? A pressão ela é expressa em milímetros de mercúrio, mN/Hg, e aí o maior valor que é encontrado é a pressão sistólica, o menor valor que é encontrado é a pressão diastólica. Então, vamos por exemplo aqui, né? Se você aferiu a pressão de alguém e deu 120/80, 120 é o valor da contração, né, sistólica, e 80 é o valor diastólico. Você corta os zeros e aí você pode dizer 12/8.
12 por 8 o quê? Milímetros de mercúrio, mm/Hg. Tá legal? Então essa é a pressão sanguínea. E o que é, deixa eu ver agora qual é aqui, a elasticidade dos vasos. Eu já falei sobre isso, mas só para a gente reforçar, como as artérias são elásticas, elas ajudam a controlar a pressão, né? Lembram, acho que foi na primeira parte, eu falei sobre isso. Então essa elasticidade interfere na pressão arterial, né? Então a dilatação das artérias faz com que a pressão diminua e a contração das artérias faz a pressão aumentar. Em idosos, essa elasticidade vai se perdendo, então por essa razão os idosos têm uma tendência a ter pressão mais alta, né? A hipertensão. Bom? O pulso, gente, vamos lá. Agora sobre aquela ação de ejetar o sangue, né, nas artérias. Toda vez então que o coração ele joga o sangue nas artérias, ele cria uma onda de pressão que se estende por todas elas. Então isso é o pulso. Então pulsação, quem tem pulsação? Somente artérias. Uma veia não tem pulsação. Se você conseguiu aferir aí a pulsação em alguma parte do corpo, com certeza você fez isso através de uma artéria e não de uma veia, tá? As veias não possuem pulsação. Então essa onda de pressão que se estende por todas elas é chamada de pulso. Todas as artérias possuem pulso, mas o pulso ele é mais facilmente verificado em algumas artérias que ficam mais próximas da superfície da pele. Então eu fiz uma lista aqui com as artérias que ficam próximas, ó, as que são mais fáceis de se verificar o pulso. A artéria radial é aqui no antebraço, a artéria facial é aqui, ó, perto da mandíbula, a artéria temporal aqui, ó, na têmpora, né? Carótida no pescoço, braquial no braço, femoral na coxa, poplítea atrás do joelho, a dorsal do pé no peito do pé e o pulso apical, tá aqui em amarelo, ficou meio apagadinho, o pulso apical é no ápice do coração, é diretamente no ápice do coração, que é no quinto espaço intercostal. Esse pulso ele é utilizado em crianças menores de 2 anos, onde a pulsação nas extremidades do corpo é bem mais fraquinha, né? Então usa-se diretamente no ápice do coração para verificar o pulso, tá? Então é o pulso chamado de apical, palavra que vem de ápice. E por último, principais veias e principais artérias, uma tabelinha aí com algumas das principais, somente para demonstrar que esses vasos recebem nomes de acordo com o osso que está perto delas, com a região do corpo, né, com o segmento corporal ou com o órgão para onde estão indo ou de onde estão vindo. Então, olha só, exemplos aqui, ó, subclávia é a artéria que passa abaixo da clavícula, por isso esse nome. Braquial, a que está no braço, axilar, a que está passando pela axila, femoral, que passa pelo fêmur, né? Tibial, fibular, em relação aos ossos, ok? Em relação aos órgãos, ó, hepática, a artéria que vai para o fígado, artéria esplênica é a artéria que vai para o baço, e assim por diante. Artéria renal, a que vai para os rins, tá? E o mesmo acontece com veias, recebem nomes de acordo com essas referências aí, osso, órgão, e aí o mesmo se aplica aqui, ó, a veia gástrica é a veia que drena o sangue do estômago, e assim por diante. Tá? Então eu fiz essa listinha aí com as principais veias e principais artérias. Eu costumo dizer para os meus alunos que não precisa decorar isso, né, gente? Não há necessidade nenhuma de decorar esses nomes, mas tá aí, fica aí então registrado para conhecimento esses vasos, tá? Os principais veias e principais artérias. E aí dessa forma a gente encerra então aqui o sistema cardiovascular ou sistema circulatório. Legal, gente, espero que tenham gostado da aula, perdoem aí os cortes no vídeo, né? Acabei fazendo em 3 partes, falei que ia fazer em 2, mas precisei fazer um ajuste aqui na bateria do meu celular e aí foi em 3 partes. Legal? Abraço, então até o próximo vídeo, tá?